Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Prática de Leitura e Escrita Criativa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a biblioterapia. A biblioterapia é uma forma de usar a leitura como cura. Desde muito tempo, essa forma de leitura como cura já vem sendo utilizada através dos livros de autoajuda. Apesar de que eu não concordo que a leitura de livros de autoajuda vai lhe ajudar de fato a resolver um problema seu pessoal. Muitas vezes os livros de autoajuda, ele vai dizer para você o seguinte: você é culpado por isso. Se você puder fazer isso, você vai melhorar, você vai mudar de vida, só você pode fazer isso. E a gente sabe que muitas vezes não é bem assim. A gente quer fazer uma coisa, mas não consegue. Não sei se vocês já leram aquele livro. Esqueci agora o nome do livro. Bom, enfim, se eu vou colocar, eu coloco ele para vocês no, em algum lugar aqui do curso. Ele trata que nós vivemos numa era de positividade. E eu acho que isso foi muito encabeçado por os livros de autoajuda. O pessoal do coach, que disse que tudo é muito positivo. Você pode ter o corpo que você quiser, você pode ter a vida que você quiser, desde que você se dedique a isso, desde que você acorde 5 horas da manhã, desde que você faça aquelas mil coisas que muitas das vezes não são possíveis. Essa positividade vem causando muito mais transtornos do que a gente imagina. Por isso eu creio que os livros de autoajuda, eles não ajudem tanto assim. Muitas das vezes eles ajudam sim. Não vou dizer que todos sejam, mas ultimamente tem virado com essa onda de coach, com essa onda de positividade, tem trazido alguns males. Hoje em dia já se utiliza os livros de ficção como essa elixir, essa cura. E também já foi usado há muito tempo. Em nossa primeira aula aqui, eu citei alguns exemplos de como era utilizado a leitura nos campos de concentrações, nas prisões. E eu quero trazer nós vamos fazer uma reflexão de como usar isso na nossa vida. Vamos lá. Vou citar aqui alguns pensadores que falaram sobre a respeito da leitura. Primeiro, Antônio François. Além do prazer de uma leitura agradável, os livros servem para instruir os bons costumes. E, a meu ver, esta é uma considerável prestação de serviços ao público, instruindo-o ao mesmo tempo que o diverte. Antônio François ele trouxe essa ideia de que os livros eles servem para instruir, serve para divertir e serve para nos passar maneiras de ter bons modos, ter bons costumes. Ela, a literatura, liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades, pensavam os filósofos. Ela o cura, em particular, do obscurismo religioso. Essa é uma citação de Campagno, desculpa minha pronúncia. Ele falou essa frase na era do iluminismo, ali onde a religião dominava tudo, e ela dizia que a literatura e os livros era quem podia salvar as pessoas, podia livrar-nos da sujeição às autoridades e buscar a cura ao obscurismo religioso. A literatura tem o poder de nos fazer escapar das forças da alienação ou da opressão. O texto literário fala de mim e dos outros, provoca minha compaixão. Quando leio, eu me identifico com os outros e sou afetado por seu destino. Suas felicidades, os seus sofrimentos são momentaneamente os meus. A literatura possibilita que eu reveja e amplie a maneira que eu vejo do mundo. Esses pensadores colaboram com a perspectiva socrática de que o autoconhecimento nos liberta e nos torna melhores. A literatura vem sendo uma alternativa de remédio em diversos âmbitos da vida. Ela é usada não só para descobrir o prazer da leitura, nos mostra como viver uma vida melhor e como questionar as nossas angústias.
Eu quero. Deixa eu passar para essa imagem aqui quando a gente conversa um pouquinho. Não sei se vocês já leram Don Quixote. Miguel Cervantes sempre começa seu livro assim: um desocupado leitor. E aí vai para a narrativa. Essa frase tem muito a ver com o processo de leitura. Hoje é muito difícil, talvez eu falar para você, né, desocupado leitor, porque vivemos num mundo muito ocupado, temos pressa para tudo e às vezes nós não podemos nos dar o luxo de nos chamarmos de desocupado, de gastar tempo com nós mesmos. Por isso que vivemos em um mundo atolado de angústia, nunca se viu tanta depressão como estamos vendo nos dias de hoje. A gente já viu um pouquinho do panorama, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Já teve um livro que funcionou para você como uma terapia? Que mudou a sua vida em algum momento? Eu tenho livros que mudaram drasticamente minha maneira de pensar e minha vida. Será que você teve isso? Você já viu uma pessoa, ou já conversou com alguém e pensou assim: nossa, você precisa ler tal livro. Tal livro fala justamente disso. É exatamente isso. Já passou por essa experiência? Já se identificou muito com a obra que pensou assim: caramba, esse livro poderia ter sido escrito por mim. Ele fala muito da minha vida. Ele diz muito sobre o atual momento que estamos vivendo. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então você já conhece um pouquinho do poder de terapia da leitura. Eu trouxe essas imagens aqui para vocês para mostrar um pouquinho de como é o processo de leitura. Aqui são algumas obras de arte, alguns quadros de pessoas lendo e dessa mulher dançando aqui que eu quero fazer uma comparação. Olhe para essa pessoa lendo aqui. O nome desse quadro é A Leitura, de Bunod. Ela não parece tão tranquila, tão pensativa, tão elegante. Olha esse outro aqui, sua bela biblioteca, lendo aquele livro. Talvez nós não possamos ter um lugar desse para ler, né? Ter um cantinho desse para lermos. Mas não tira o fato de que quando você vê alguém lendo no metrô, alguém lendo no ônibus, alguém lendo em uma praça, notamos esse mesmo semblante aqui, essa mesma elegância. Às vezes ele ri sozinho. Ler é como dançar. Olha também a elegância dessa bailarina nesse quadro. Quem aqui já viu balé? Quem já viu uma orquestra também? Ler é como tocar. Quando é realizado de forma correta, praticada de maneira certa, ele fica assim, tão elegante. Agora, quando praticamos errado, quando pegamos um livro pela primeira vez, ou quando tentamos dançar pela primeira vez, não é tão frustrante? Tudo que você vai fazer quando começa pela primeira vez não é algo tão frustrante? Tocar violão, não parece tudo muito feio? Tente dançar balé aí para você ver. Vai sair os passos totalmente desarmoniosos, né? Coisa tosca. Da mesma forma, quando a gente começa a ler e a tentar ganhar o hábito de ler e a tentar buscar na leitura uma maneira de fugir um pouquinho da realidade, é assim também. As palavras parecem embaraçadas, começamos a ter sono, aquilo não fica
tão harmonioso, não fica coisa tão bonita, a gente luta com o livro, coça a cabeça, balança os pés, ficamos impacientes. Isso é normal. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, ou tudo que você não tem costume de fazer, não tem prática de fazer, não se profissionaliza naquilo, se torna desarmonioso, desequilibrado. Assim como dançar. No entanto, se você praticar a leitura, se você organizar seu cantinho aos pouquinhos, se você praticar a sua dança, se você organizar o seu lugar, treinar arduamente todos os dias, você vai ler com essa mesma elegância, você vai dançar com essa mesma elegância, você vai tocar com essa mesma elegância. Tanto vale para a leitura como vale para a dança. Você só vai chegar a esse nível depois de muita prática, como nós já falamos nos outros vídeos. E por isso, desocupado leitor, precisa se afastar um pouquinho do mundo. Precisa pegar um tempinho para você. Nem que seja lá no seu trabalho, naqueles 15 minutinhos do almoço, você reservar para a sua leitura, mas que todo dia você pratique. E isso vai fazer com que você ganhe o hábito, isso vai fazer com que você perceba todo o poder que a leitura tem, até de cura. A leitura pode me curar de quê? Que conversa é essa? Que história é essa? De tudo. Tudo mesmo. Desde um joelho ralado até o coração partido. Essas alturas aqui, ela tem um livro chamado Farmácia Literária, onde eu me inspirei para tirar algumas obras aqui e outras obras eu receitei por conta própria. Não estou falando que vocês devem fazer isso por conta própria. Apesar de que todos nós temos um conhecimento, todos nós leitores temos um conhecimento da biblioterapia. Quando nós indicamos um livro para alguém, quando nós sabemos do que aquele livro se trata e sabemos qual é o nosso problema, nós nos conhecemos e conhecemos a obra, ou a gente pesquisou sobre a obra, nós sabemos mais ou menos o que ele pode nos ajudar. Qualquer que seja seu mal, nossas prescrições são simples. Um romance ou dois a ser lidos a intervalos regulares. Alguns tratamentos podem levar à cura completa, outros simplesmente oferecem consolo, mostrando que você não está sozinho. Todos produzem alívio temporário dos sintomas, devido ao poder da literatura de distrair e transportar. Mesmo que você não se cure daquele seu problema, você vai ter um alívio temporário, só tem benefício. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós já falamos muito desse livro, né? Eu gosto muito desse livro, O Velho Mar. Li 2 vezes, li uma versão mangá, foi muito bem feita, a arte muito bem elaborada e o texto completo, já esse ano. E se você está passando por um momento de raiva, eu peço que você, antes de explodir, leia esse livro. Primeiro porque quando você começar a ler, você já vai esquecer da sua raiva. E segundo porque o personagem de que esse livro trata é de um senhor, de um velho que já está 84 dias sem pegar nada, foi separado do amigo e mesmo assim ele não tem raiva, ele não se frustra, ele acha que amanhã vai ser melhor, continua a pescar, mesmo com aquelas frustrações, mesmo com a vida dando porrada, ele continua. Quando ele vai pescar e finalmente fisga um peixe, ele é tão grande, ele é o maior peixe de todos, mas ele não tem tanta força para arrastar o peixe. Então o peixe puxa ele pelo mar, corta a mão dele, ele passa fome, come peixe cru para poder passar 3 dias ali, o peixe puxando ele em alto mar.
e ele se mostra tranquilo, conversando ali com o peixe, desejando muitas vezes que o menino estivesse ali, desejando muitas vezes que ele pudesse pescar logo, que o peixe morresse logo, para ele colocar dentro da sua canoa, mas de forma sem ser de forma irritada. Se queria muito que você tivesse aqui, mas não está tudo bem, vou fazer o que eu posso. Cortei minha mão, tudo bem, mas eu tenho uma outra. Estou em melhor situação do que você, meu peixe, que está aí com o anzol enfiado na sua garganta, nadando por esses mares sem se alimentar. Eu pelo menos comi um pedaço de peixe cru sem descansar. Eu pelo menos posso sentar aqui na proa, na canoa, e o peixe nadando, ele levando e refletindo sobre isso. Se você está num momento de raiva e ler esse livro, eu tenho certeza que ela vai passar imediatamente. Para vocês homens, né? Para mulheres também, está passando por um momento de solidão, traição, dificuldades no relacionamento, eu recomendo que vocês leiam esse livro, Homens Sem Mulheres, de Haruki Murakami. Esse livro, ele é um livro de contos. E aí tem cerca de 7 contos que o autor vai falar sobre essa temática, ligada à solidão, traição, dificuldades em lidar com as mulheres, com o relacionamento. E eu gosto muito de ler esse livro, porque eu sempre falo, ler esse livro, ler qualquer livro, na verdade eu li já uns 2 livros, estou lendo o terceiro de Murakami, e para mim é sempre tomar um porre, tomar uma dose bem elaborada de uísque, um momento tranquilo, escutando um jazz e relaxando. Eu me sinto assim quando estou lendo os livros de Murakami, porque ele fala de uma forma tão fluida, mas tão tranquila, a abordagem que ele trata. Eu vou citar esses exemplos de 2 contos dele. O primeiro é Drive My Car, que esse personagem, Cafu, ele é um ator viúvo de meia idade que contrata os serviços de uma motorista particular, para que ele possa estar ensaiando enquanto dirige. Ele possa estar passando os seus textos enquanto essa motorista dirige. E essa mulher, ela é bem fechada. Ela simplesmente dirige. Não quer muita conversa, mas ela é uma boa ouvinte. De vez em quando dá suas opiniões. E aí ele conversa com ela, se abre um pouco com ela. Ele vai contar para ela, isso num dia de congestionamento, na Via Expressa de Tóquio, que conheceu de propósito o último amante de sua falecida esposa. Então, sua esposa o traía, ele sabia disso, mas ele não dizia nada. Ele a amava, eles passaram por um período, perderam um filho, e ela tinha um problema de saúde. Não vou revelar tudo para vocês, para que vocês leiam o livro sem spoiler. E ele descobriu que ela o traía com outros homens quando ela fazia também teatro. Depois da morte dela, ele foi se encontrar com um desses amantes, para tentar entender por que ela o traía. E ele conversa com ele, viram meio que amigos, conversando ali, sempre numa tranquilidade, não é aquela coisa de que eu fui traído, vou me suicidar. Eu fui traído, eu vou pegar uma arma e vou tentar ir atrás. Eu vou filmar, colocar na internet. Muita gente tem isso. Ele trata essas coisas complicadas da vida, de um relacionamento, de uma maneira calma, tranquila,
conversando. E tem outros contos, tem Yesterday, que ele também fala de dois amigos, em que um vive num relacionamento que parece perfeito, mas não é tão perfeito assim. E ele oferece essa namorada para sair com outro amigo. Porque, segundo ele, ele está muito ocupado trabalhando, não dá conta de sair com ela. E ele acha que ela pode trair ele na faculdade. Ela está na faculdade e ele está estudando para entrar na faculdade. E ela já está lá. Ela acredita que ela pode estar traindo ele com pessoas desconhecidas na faculdade. E ele convida o amigo dele: por que você não sai com ela? Pelo menos eu confio em você. Se ela tiver necessidade de me trair, se for com você, tudo bem. Melhor do que ser com outra pessoa. Eu não estou podendo oferecer o que ela precisa. Esses contos nos abrem para reflexões internas. E existem outros também. São mais 5 contos que vão retratar desses temas aqui. Se você está passando por um momento difícil, recomendo que leia para que você veja esses casos em outras perspectivas. Eu recebi um conto de um médico que sai com muitas mulheres, mas não se apega, não se relaciona firmemente, seriamente com nenhuma. Enfim, vocês vão ver de várias perspectivas, vários contos sobre o mesmo tema. Se você tem medo de arriscar, se você reclama demais, se você se sente que está ali muito preso, tem medo de mudar, eu recomendo que leia Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Eu li essa obra no final do ano passado e eu confesso que muitas das vezes eu me senti que estava ali no subsolo. Apesar de que o homem do subsolo, que essa obra retrata, é um ser bem desprezível. É uma pessoa que está ali reclamando de tudo, da vida, mas nunca fez nada. Ele tem vontade de fazer as coisas, escreve, pensa em fazer. Inclusive, tem uma cena muito interessante que ele está num bar e ele vê uma briga. Ele quer ir brigar, pelo menos para ele apanhar, para se sentir que ele fez alguma coisa da vida dele. Pelo menos eu posso dizer assim: eu briguei. Aí nesse momento passa um policial. E o que o policial faz? Ele se coloca na frente do policial para ver se pelo menos leva um soco do policial. O que o policial faz? Afasta ele e passa. E isso dá mais ódio a ele ainda. Porque ele nem sequer foi notado de estar ali. O policial simplesmente tirou ele do caminho e seguiu viagem. E aí ele vai passar anos da vida dele tramando contra aquele policial. Por esse momento de raiva que ele passou ali. Só que ele nunca tem coragem de fazer. Ele pensou em escrever cartas, escrevia cartas para enviar para ele, ameaçando, convidando para um duelo, mas nunca teve coragem de enviar. Até ele fala que a sorte dele foi aquela. Esse homem, ele é amargo, ele é um narrador que não tem nome no livro, ele imagina muita coisa para ele, mas não consegue aplicá-lo. Tem medo, fica ali preso no subsolo reclamando. Existem muitas pessoas assim. E quando você nota que você está ali, quando você se vê daquela forma, você vai dizer: eu preciso sair desse subsolo. Muitas vezes aconteceu comigo. Eu li esse livro e às vezes eu pensei: nossa, eu posso estar num subsolo. Eu posso estar numa roda, vivendo em círculos na minha vida sem sair do lugar. Tem muitos projetos que eu queria pôr em prática. Inclusive, pôr em prática esse curso, pôr em prática meu projeto de leitura que estava parado e eu não tinha motivação para continuar. E quando eu li esse livro, me despertou para isso, que eu tenho que agir em vez de ficar aqui
só pensando no que eu deveria fazer. Procurei financiamento, fui e dei vida à Sociedade Territorial do Potiguar, que era apenas um clube de leitura que estava parado ali e que era um círculo fechado. Não estava aberto para todo mundo. Nem todo mundo podia se beneficiar daquilo. Apenas eu e alguns alunos. Eu sempre tive vontade de expandir isso para mais gente. Obesidade. Coloquei obesidade, ou se você está um pouquinho acima do peso, como eu confesso que eu estou aqui. Se você está me assistindo agora, se você me assistiu desde o primeiro dia do curso até essa última gravação, eu já perdi cerca de alguns quilinhos. E a literatura me ajudou muito nisso, por isso que eu citei esse exemplo aqui. Vou citar um livro aqui e depois vou citar outras perspectivas. Esse livro aqui, A Firma Pereira, ele é uma edição que saiu pela TAG ano passado, um livro de Portugal, o autor em português, e conta a história do Dr. Pereira, que é um editor de uma página de cultura do jornal do Lisboa. Pereira, ele é um homem obeso. E ele, quando você vai lendo o livro, você vai sentindo as tristezas que ele sente. Como não poder andar muito rápido, não poder subir uma escala direito, suar com qualquer coisa, aquela vontade compulsiva de comer. Ele pega um omelete, coloca entre os pães e come. E é bem interessante essa história, porque ele passa num período complicado aqui em 1968. A Europa está virando toda fascista e em estado de sítio. O seu jornal ele não quer lidar com política, ele é um homem centrado, não quer se meter nesses assuntos. E aí ele conhece duas pessoas que vai mudar a vida dele. Ele vai perceber que a sua compulsão alimentar, depois ele conhece um médico, ele vai ver que a sua compulsão alimentar ela é muito mais psicológica do que fome de verdade. Isso acontece muito com a gente, né? Do que para quem tem um excesso de peso sabe bem como é. E a gente come não porque está com fome, mas por compulsão. Da mesma forma o nosso amigo Pereira. E ele vai perceber que aquelas suas comidas gordurosas, bebidas açucaradas, não é pela fome, é pelo seu psicológico. E depois que ele conhece esse pessoal, ele vai tentar mudar isso. Outra coisa também que a leitura nos ajuda, vou passar para cá, e ela vem me ajudando nesse processo de perca de peso, é da seguinte forma: quando eu estou lendo, eu estou distraído. Olha só essa leitura. Ela está pensando aqui, será em comer um hamburgão? Será que ela está pensando aqui em comer um doce bem prazeroso? Não, ela está ali perdida nas páginas do livro. Quando você começa a ler, você se distrai. Esquece um pouco ali a sua fome. Esquece um pouco, esquece ali da sua raiva, do seu relacionamento, enfim, daquele seu momento conturbado. Por isso que a cura, ela não está exatamente somente em você ler um livro que fala daquele tema, que retrata aquele tema de outra perspectiva. A cura também está ali no processo. Então, a leitura, ela vem me ajudando da maneira de que quando eu estou lendo, eu não estou pensando, não estou naquela compulsão de ir buscar um alimento, de ir lá na cozinha preparar um doce. Ela ajuda no momento que eu estou, quando eu penso nisso, eu paro, vou ler alguma coisa e esqueço daquilo.
Estou ocupando o meu tempo com uma coisa útil. Estou ocupando o meu tempo cuidando da minha alma, ao invés de ocupar meu tempo procurando algo para comer, fazendo algo para comer. Inclusive, essa ideia de que nosso lazer é a comida. Quando você passa o seu lazer para a leitura, você vai se sentir muito melhor. O que acontece? Quando a gente sai para algum lugar, viaja. Eu amo viajar. Mas imagina, se eu viajo, por exemplo, para a Europa, viajo para a Itália. Chego lá, eu quero comer as comidas de lá. Nossa, isso é muito gostoso. Eu viajo para a Espanha, eu quero comer a paella de lá, eu quero ir para uma praia daquela de Ibiza e ficar tomando cervejas, enfim. Viajo para as nossas belíssimas praias aqui brasileira. Quero beber, quero comer. A comida passa a ser a comida passa a ser o lazer. Ela passa a ser o fim. Quando na verdade não é isso. Quando a leitura passa a ser o lazer, você vai lá para um belíssimo hotel ali à beira-mar. Você não quer pegar uma cerveja e camarões e coisas bem gordurosas, hambúrgueres. Você quer um copo de água, um café, um chá e um livro. Isso vai ajudar muito no seu processo. Então, ela ajuda nesse processo de cura, tanto dessa forma de extrair, como nessa forma de você se livrar do mundo, como distração. Eu estou com o meu joelho ralado, como eu falei, por exemplo, lá no início. Como é que a leitura vai me ajudar? Vai ajudar que você não vai ficar pensando na dor, você não vai ficar resmungando, reclamando porque ralou o joelho. Você vai estar lendo alguma coisa. O processo da leitura ela vai ajudar já de alguma maneira você se curar de alguma coisa. E quando você lê a obra que tem personagens que mostra a vida para você de outras perspectivas, que mostra, ou mesmo que você se identifique com aquilo, de você ver você naquela situação, você vê um personagem que você diz, nossa, esse cara parece muito comigo, eu estou vendo exatamente isso. Olha, ele está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, isso é horrível. Quando você se vê nessa perspectiva, você vai poder mudar. Você vai notar, vai se envergonhar daquilo e você vai mudar. Vai procurar mudar. E algo que auxilia muito, que ajuda muito nesse processo de mudança é a escrita. Ela também é terapia. Olha só esse quadro também dessa moça escrevendo. Será que ela está pensando nos problemas de sua vida? Será que ela está pensando no seu joelho ralado, no seu marido? Ela está simplesmente ali, escrevendo, deleitando-se da sua escrita. E há muito tempo isso já é usado. Se você vê algumas pessoas famosas, elas costumam dizer que escreviam suas metas, suas coisas ali no papel e ficavam lendo para se lembrar daquilo. A autoajuda nos ensina muito a respeito disso. Mas a escrita é muito mais que isso. A escrita é você trazer as suas experiências traumáticas para o papel e você vai se conhecer melhor depois daquilo. É como ir a um psicólogo. Quando você vai a um psicólogo, fazendo terapia, você vai contar as suas coisas. Mas tem coisas que nem as palavras conseguem contar. Tudo você escreve para ele, você desenha para ele. E ele vai tentar interpretar aquilo junto com você para que você próprio chegue à solução do seu problema. Quando você escreve, você vai passar por esse processo. Você vai escrever aquilo que você está sentindo, aquelas suas emoções, aquela sua raiva. E depois você vai ler e vai ver que aquilo não é tão grande assim. Que aquilo pode ser mudado. E você vai pensar em soluções para aquilo e vai escrever e vai dizer que aquilo pode ser feito. Você pode sair daquela situação. Nesse sentido,
A escrita ela vai te ajudar muito com relação a isso. E como é que eu posso começar a minha terapia? Bom, você já começou, está fazendo um curso de leitura e um curso de escrita. Isso já vai auxiliar muito a sua vida. Já vai entender o processo, entender como funciona. Segundo, encontrar um lugar silencioso, com poltronas e cadeiras confortáveis. Se for fazer exercício numa mesa, que a mesa seja bem iluminada, para que você possa escrever à vontade. Colocar um chazinho, uma aguinha. Transformar aquele seu ambiente em um lugar de meditação. É um lugar para você. Você pode colocar algumas músicas, alguns aromas que lhe agradem. Criar um ambiente harmônico, livre de distrações, que você queira estar ali. E começar a sua terapia. E esses conselhos, gente, eles são conselhos que não são propriamente instruções que você deve fazer isso, que você deve começar a fazer isso sem um profissional. Se você não se sentir seguro, ou se o seu problema você achar que não pode ser resolvido através da leitura, você acha que não consegue achar a leitura certa para isso, busque um profissional. Existem profissionais que tratam exatamente da biblioterapia e da escrita-terapia, da arte-terapia, que trabalham somente com isso. Isso não vai também substituir a sua ida a um psicólogo, a um psiquiatra ou a um médico quando você quebrar o joelho. Não. Isso vai ajudar a você ser transportado para outro lugar, a você ver a vida, ver sua vida em outra perspectiva. Isso era o que temos para hoje. Eu espero que... Acho que estamos finalizando já nosso curso. Não sei se essa vai ser a nossa última aula ou se ainda vamos ter algumas aulas, depende de quando eu vou colocar a sequência aqui. Mas devemos marcar aí no nosso Google Sala de Aulas um momento para o nosso encontro ao vivo. Quero conhecer vocês, quero conversar um pouquinho com vocês ao vivo aí, né? Só eu falar e vocês escutar. Até mais.